Se você é um investidor iniciante, muito provavelmente você já parou para pensar qual que é a estrutura que fiscaliza a bolsa. Será que é realmente seguro investir na bolsa de valores? Será que meu dinheiro não vai simplesmente sumir do nada? Para quem não me conhece, meu nome é Lucas, eu sou analista de valores imobiliários e bora entender por que a bolsa é um lugar seguro para você investir. Para a gente entender a estrutura que fiscaliza a bolsa de valores, a gente tem que dar um passo atrás e entender como funciona o sistema financeiro nacional como um todo. Então, basicamente, ele vai ser dividido entre três órgãos diferentes: os órgãos normativos, os órgãos supervisores e os órgãos operadores. Essa informação a gente pegou aqui do Banco Central, tá? Do site do Banco Central, e qualquer pessoa pode acessar essa informação. Então aqui falando dos órgãos normativos, eles vão ser os órgãos que eles ditam as regras do jogo, ou seja, eles criam quais são as regras e as normas que as outras pessoas e os outros órgãos têm que cumprir. Então aqui a gente pode falar do Conselho Monetário Nacional, do Conselho Nacional de Seguros Privados e do Conselho Nacional da Previdência Complementar. Todos esses três órgãos, eles são órgãos normativos. Para o nosso caso agora, a gente vai deixar esses dois de lado e a gente vai focar só no CMN, porque se você olhar aqui no quadrinho, a Bolsa de Valores aqui embaixo, ela tá direcionada com o CMN. Focando aqui apenas no CMN, de novo, ele é um órgão apenas normativo, ou seja, ele só cria as regras e ele cascateia essas regras para os demais órgãos que vão fazer a supervisão e a operação. Então falando aqui do CMN, como que ele é composto? Ele é composto por três pessoas. Primeiro, o ministro da Economia. Segundo, o presidente do Banco Central. E terceiro, o ministro do Planejamento e do Orçamento do Brasil. Chegando aqui agora nos órgãos supervisores, eles vão fazer basicamente o que o nome deles mesmo já diz. Eles vão supervisionar se os órgãos operadores eles estão seguindo as regras e normativas que os órgãos normativos designaram para eles. Então, os órgãos supervisores eles não executam nenhuma ação, eles só supervisionam se essas ações estão sendo tomadas de forma correta. Então, basicamente, os supervisores que vai importar para a gente aqui é o BCB, que é o Banco Central do Brasil, e a CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários. Esse quadrinho aqui do Banco Central, ele é muito legal de vocês analisarem, até recomendo que entrem e deem uma olhada, porque ele é interativo. Então, se você clicar aqui, ó, por exemplo, na Comissão de Valores Mobiliários, ele vai abrir uma outra aba, aqui do governo mesmo, né? E ele vai te dar uma explicação do que é a CVM. Aqui, basicamente, ele vai falar o ano que foi criado, qual que é a lei que cria, e aqui, ó, com o objetivo de fiscalizar, normatizar e disciplinar e desenvolver o mercado de valores mobiliários no Brasil. A CVM é uma entidade, regime especial, vinculada ao Ministério da Fazenda. Então aqui ele vai te explicar o que é a CVM. Então, basicamente, a CVM ela vai ser responsável por regular, na verdade, supervisionar se tudo está sendo feito de acordo no mercado de valores mobiliários. Valores mobiliários são ações, fundos imobiliários, os títulos, né, de renda fixa, tudo quanto é investimento vai ser supervisionado pela CVM. Então, voltando aqui para a tela principal, a gente vai ter aqui o Banco Central do Brasil, ele vai ser o quê? Responsável pelos órgãos operadores, quais são eles? Pelos bancos e caixas econômicas, administradora de consórcios, corretoras e distribuidoras e etc. O que nos importa aqui no momento é basicamente os bancos, que são supervisionados pelo Banco Central, e as corretoras, que é onde você faz os seus investimentos. Então, as corretoras de valores que você utiliza para fazer os seus investimentos na Bolsa de Valores, elas são supervisionadas pelo Banco Central do Brasil. Então, todas as operações que elas fazem são totalmente supervisionadas pelo Banco Central e qualquer coisa que tiver em desacordo, o Banco Central ele pode entrar e autuar essa entidade operadora. Já a gente olhando aqui no lado da Comissão de Valores Imobiliários, a CVM, o que ela vai cuidar? Ela vai cuidar da Bolsa de Valores e da Bolsa de Mercadorias e Futuros. Então, basicamente, a Bolsa de Valores e tudo que é negociado dentro das Bolsas de Valores são supervisionados pela CVM. Então a gente vai ter duas supervisões diferentes, né? A corretora, que é o ambiente que você utiliza para acessar a bolsa de valores, é supervisionada pelo Banco Central. E a bolsa de valores em si é supervisionada pela CVM. Então temos dois órgãos supervisionando as operações que você faz, tanto na corretora como na bolsa de valores. Então se a gente clica aqui no ícone da bolsa de valores, ele vai dar uma explicaçãozinha pra gente, né? As bolsas de valores, sociedades anônimas e tudo mais. E aqui ele vai falar que, ó, são fiscalizados pelos seus próprios membros, então os membros da Bolsa de Valores, e pela Comissão de Valores Mobiliários. Então, quem fiscaliza tudo que acontece dentro da Bolsa é a CVM. E a CVM, ela fiscaliza isso, né, supervisiona isso, com base nas normas que foram criadas pelos órgãos normativos, no caso aqui o CMN. Então aqui eu já deixei uma outra aba aberta pra gente aqui, basicamente da Bolsa de Valores, né, o próprio site da B3, que fala da estrutura normativa, né, então quais são as responsabilidades da própria Bolsa. Então a Bolsa ela tem todas essas responsabilidades aqui embaixo. As mais importantes seriam o que? A listagem dos ativos, então todos os ativos que você
compra, eles são listados na bolsa de valores, a negociação, compensação e liquidação, então fazer o dinheiro trocar de mãos, né? Então a liquidação é quando eu compro de uma pessoa e vendo para outra, a bolsa de valores faz com que o ativo saia de uma pessoa e vá para outra, e que o dinheiro saia de uma pessoa e vá para outra, entendeu? E outras funções aqui da Bolsa de Valores que agora não são muito importantes. Toda essa estrutura aqui da Bolsa de Valores e as responsabilidades que ela tem, ela é regulada por uma lei criada pela CVM. Na verdade, quando a gente fala da CVM, a gente não chama de lei, a gente chama de instrução. Então existem várias instruções CVM que elas dizem o que os órgãos operadores, no caso aqui a Bolsa de Valores, o que esses órgãos devem fazer. Então, basicamente, se a gente entrar aqui na CVM, a gente consegue pegar, né, essa instrução, então o texto integral da instrução CVM 505. Essa instrução, o que ela estabelece? Ela estabelece as normas e procedimentos a serem observados nas operações realizadas com valores mobiliários em mercados regulamentados de valores mobiliários. Então, basicamente, essa instrução CVM, ela vai regulamentar o que a bolsa de valores pode ou não pode fazer e quais são os procedimentos para ela fazer isso. Então, se você descer aqui, é um documento bastante extenso, mas aqui ele vai te falar, ó, cadastro de clientes, como deve ser feito. Ele vai te falar aqui, ó, a transmissão das ordens. Então, quando você coloca uma ordem dentro da bolsa de valores, como que essa transmissão tem que ser feita. Vai falar aqui também, ó, descendo mais um pouco, o pagamento e recebimento de valores, que é esse intercâmbio de dinheiro que a gente falou agora, né? De uma pessoa tá comprando e a outra está vendendo, como que é feito esse pagamento e esse recebimento, que a bolsa tem que ser intermediária entre uma coisa e outra, e etc. A gente tem diversas instruções pelas quais a bolsa de valores tem que seguir aqui, que a CVM tá passando para ela. Agora aqui a gente tem uma outra questão. A gente não consegue acessar a bolsa de valores diretamente. Então, para isso, a gente precisa de uma ponte, ou seja, de um intermediário, para acessar a bolsa de valores para a gente. Quem faz essa intermediação são as corretoras. E como a gente falou lá atrás, mostrando no quadrinho, as corretoras elas são supervisionadas pelo Banco Central do Brasil. Assim como a gente tem a instrução CVM falando sobre como deve funcionar a bolsa de valores, a gente também tem uma instrução do Banco Central que diz como as corretoras de valores podem funcionar. E dentro disso a gente tem uma questão que diz que todos os ativos comprados na bolsa de valores, eles ficam registrados no CPF da pessoa que comprou. Então você como investidor, você vai ter essas ações e os fundos imobiliários que você comprou na bolsa de valores, todas cadastradas no seu CPF, eles não ficam em nome da corretora. A corretora serve apenas como uma ponte para você comprar esses ativos na bolsa. Mas no final do dia, a corretora ela tem que gravar, salvar, né, esses seus ativos no seu CPF. Junto a isso, tem uma maneira da gente identificar se a corretora está realmente registrando essas compras dos nossos ativos no nosso CPF. Então, trazendo aqui para a tela do computador para ficar mais fácil vocês verem, existe a área do investidor, é direto no site da B3, da Bolsa de Valores. Você faz login com o seu CPF e dentro da área você consegue ver diversas informações. E também você consegue ver todos os ativos que estão cadastrados no seu CPF. Então aqui você consegue ter certeza que isso foi realmente feito. Então aqui você tem a minha carteira, como que ela está dividida, você consegue pegar os proventos recebidos, evolução patrimonial, algumas movimentações, então tudo que você compra e tudo que você vende fica tudo registrado aqui nessa área do investidor da B3. Por fim, já deu para vocês perceberem que o sistema como um todo ele é muito bem amarrado. Existem diversos órgãos diferentes, alguns supervisores, outros normativos, alguns os órgãos operadores em si, mas que isso é tudo muito bem amarrado para garantir a segurança do sistema financeiro como um todo. E não é à toa que aqui no Brasil a gente tem apenas uma bolsa de valores. Se você for olhar lá nos Estados Unidos, existem diversas distintas bolsas de valores. Só que aqui no Brasil a regulamentação visando a segurança do sistema como um todo, é tão pesado, é tão complicado criar uma bolsa de valores aqui no Brasil, que acaba afugentando a concorrência. Então a gente acaba tendo apenas uma bolsa de valores. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a entender um pouco melhor toda a estrutura, tanto do mercado financeiro quanto da bolsa de valores. E acredito que agora vocês vão ter muito mais tranquilidade sabendo que a bolsa de valores é um lugar seguro para vocês construírem um patrimônio de vocês. Então, pessoal, pelo vídeo de hoje é isso. Espero que tenha ajudado vocês. Deixa o like, se inscreve no canal e até a próxima.